Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, mais uma vez dou-vos as mais cordiais boas-vindas ao programa Raio-X da Bíblia. Começamos com a oração do Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos abordar hoje o tema dos falsos profetas na igreja primitiva. Os falsos profetas na igreja primitiva. É um tema atual, porque de fato hoje também constata-se a realidade dos falsos profetas, assiste-se aos falsos profetas também na igreja hoje. Então é um tema que pode interessar-nos a todos, para podermos juntos encontrar maneiras de enfrentar esta realidade da falsa profecia na igreja. O termo falso profeta, pseudoprofetes em grego, pseudoprofetes em grego. Esse termo aparece primeiro no Antigo Testamento. Não vamos estudar assim em profundidade digamos, o tema desde o Antigo Testamento, mas importa aqui fazer uma retrospectiva muito breve. Então, no Antigo Testamento é usado este termo apenas na literatura profética, apenas nos profetas, de fato só em Zacarias uma vez, depois Jeremias 9 vezes. É claro que estamos a falar da versão grega do Antigo Testamento, a versão Septuaginta, a Bíblia Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Aí encontramos o termo pseudoprofetes. Mas é também interessante notar que este termo é usado já como fruto de uma interpretação do contexto, porque o hebraico usa Nebiim, quer dizer profetas, Nebiim. Então, ali onde o hebraico diz Nebiim, o grego interpreta esses profetas como se fossem falsos. Então usa pseudoprofetai. Então, só para que vocês vejam que aqui há uma interpretação, que o hebraico não usa o termo falso profeta. O texto do Antigo Testamento em hebraico não usa o termo falso profeta. Mas quando se traduz do hebraico para o grego, aí então o autor, ou digamos o tradutor grego, a pessoa que faz a tradução para o grego, analisa o contexto em que é usado a palavra profeta e vê que se refere a falso profeta e traduz em grego, usando já o grego pseudoprofetes, quer dizer falso profeta. Então é muito importante ver a capacidade de interpretação do contexto e até de
de acrescentar um termo que não existia no texto hebraico original, acrescentar o termo falso para qualificar o nome profeta. Porque constatava-se que eram falsos profetas. Quer dizer que a pessoa que fazia a tradução do texto conhecia o contexto e sabia distinguir daqueles profetas de que falava o texto hebraico quem era falso e quem era verdadeiro. Então, quando falava, quando traduzia relativamente ao falso profeta, então o tradutor em grego colocava falso, enquanto que o hebraico simplesmente colocava profeta. Agora, no Antigo Testamento, quem é o falso profeta? Era aquele que predizia alguma coisa, mas não acontecia. A pessoa que predizia alguma coisa não acontecia era um falso profeta. Também era falso profeta o profeta de outras religiões consideradas pagãs. Então, o profeta que não era de Israel, mas pertencia a outras religiões consideradas pagãs, também era chamado de pseudoprofetes, quer dizer falso profeta. Agora, no Novo Testamento, se formos ao Novo Testamento, importa aqui referir que a missão de um profeta no Novo Testamento não é principalmente anunciar eventos futuros, imprevisíveis para o homem normal, mas o profeta era o porta-voz de Deus, o porta-voz da mensagem, o portador da mensagem de Deus. Esse era o profeta, aquele que levava as palavras de Deus, aquele que levava a mensagem de Deus com a sua própria vida e dirigia esta mensagem aos cristãos para serem fiéis ao Evangelho. Esse era o profeta no Novo Testamento. Então, o falso profeta, então, no Novo Testamento, não é aquele que não podia prever acontecimentos do futuro. O falso profeta era aquele que contradizia a mensagem do Evangelho, a pregação original de Jesus Cristo e seus apóstolos. Esse era considerado o falso profeta. Este ponto é particularmente importante porque quando formos já a olhar para o contexto de hoje, quem é o falso profeta, então não é aquele que prediz o fim do mundo e não acontece. Não é necessariamente ele, mas é sobretudo aquele que contradiz com palavras e com obras a mensagem do Evangelho. Prega uma mensagem que não é de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o falso profeta no Novo Testamento. Agora, como características, o falso profeta na igreja primitiva, ele é disfarçado de ovelhas, mas arrebata os seguidores de Cristo. Então, é disfarçado de ovelhas para arrebatar os seguidores de Cristo. Mateus 7,15 diz: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Agora, a propósito deste nosso tema, constatamos que dois escritos antigos
dos primeiros séculos Didaqué do primeiro século depois de Cristo. O outro escrito é o Pastor de Hermas, que é do segundo século depois de Cristo. Estes dois escritos que foram usados pela igreja, sobretudo pelos padres da igreja, Didaqué do primeiro século e Pastor de Hermas do segundo século depois de Cristo, estes são quase contemporâneos dos livros do Novo Testamento, dos livros tardios do Novo Testamento. Agora, estes livros, estas duas obras, de fato, falam também dos falsos profetas. Uma leitura atenta destas obras deixa-nos, de fato, permite constatar a existência e atividade dos falsos profetas no seio da igreja. Era um fenômeno conhecido, um fenômeno comum, porque também Cristo o previu, Cristo falou. Não é por isso que em Mateus 7,15 Jesus Cristo diz: guardai-vos dos falsos profetas. Então, quando estes senhores aparecem na igreja primitiva, e isso é registrado e documentado nestas duas obras, na Didaqué e no Pastor de Hermas, livros antigos conhecidos, embora não sejam a Bíblia, não constem da Bíblia, mas usados pelos primeiros cristãos, sobretudo pelos padres da igreja. Então, estes já falam da existência de falsos profetas. E para nós hoje, o fato de que estas duas obras antigas do primeiro século e do segundo, respectivamente, o fato de que estas obras falem dos falsos profetas, mostra que este fenômeno era conhecido e também confirmava a profecia de Jesus em Mateus 7,15, quando ele, digamos aqui, exortou os seus discípulos a guardarem-se dos falsos profetas. Agora, estes falsos profetas já preocupavam muito a igreja, sobretudo quando morrem todos os apóstolos e seus seguidores. Então a igreja fica guiada por pessoas que não tinham conhecido Jesus Cristo, por pessoas que não tinham conhecido os apóstolos. Então o impacto é muito mais forte, o impacto na fé dos cristãos. Era porque a igreja era nascente e depois era mais fácil que as falsas profecias, as falsas doutrinas penetrassem, porque os apóstolos, testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas oculares de Jesus Cristo, já tinham todos desaparecido, e depois os seus seguidores também. Outra característica que é preciso considerar é que os falsos profetas, contra eles, a igreja primitiva foi muito forte. A igreja primitiva não foi muito ecumênica perante os falsos profetas. Não houve o ecumenismo de hoje, não é? Quando Jesus diz em 7,15, guardai-vos dos falsos profetas, esta afirmação é interpretada por João Crisóstomo. João Crisóstomo comenta esta passagem e usa expressões muito fortes, só para que vejamos que de fato a atitude ecumênica quase que não existia. E ele trata-os, João Crisóstomo trata-os de cães, diz que são cães, são porcos e são lobos. Diz ele, porque segundo ele, que Jesus, quando diz guarda-vos dos falsos profetas, diz ele que não se refere aos hereges, mas àqueles que se corrompem e põem a máscara da virtude.
e daí eles são cães, porcos e lobos. Então usa expressões muito fortes que não tem nada a ver com o ecumenismo, mas aqui a ideia era de erradicar, de não permitir que crescessem, que se multiplicassem na igreja os falsos profetas. Então usava-se uma linguagem muito forte contra os falsos profetas, aqueles que contradiziam o Evangelho de Jesus Cristo. É claro que não estou agora a exortar os cristãos hoje a usarem essa terminologia para com os falsos profetas de hoje, não é? De todas as maneiras, a atitude é louvável, o amor ao Evangelho e não negociar a verdade do Evangelho e chegar a chamar aqueles que a distorciam de cães, porcos e lobos. Outro ponto que tem a ver com a intenção principal dos falsos profetas na igreja primitiva, era de seduzir os cristãos. Faziam de tudo para seduzir os crentes. Mateus 24:11, isso está em Mateus 24:11, diz o seguinte: irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Diz Jesus, irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Isso em Mateus 24:11. Então, esta profecia de Jesus Cristo realizou-se, de fato aconteceu. Levantaram-se muitos falsos profetas e seduziam a muitos até hoje em dia. Até hoje em dia, continuam a levantar-se muitos profetas e a seduzir muitos. É claro, quem era seduzido na igreja primitiva eram os fracos, aqueles que conheciam pouco da sua fé, aqueles que eram, digamos, pouco enraizados na fé. Então, eram facilmente seduzidos pelos falsos profetas. Outro ponto que me parece particularmente interessante é que estes falsos profetas conseguiam atrair louvor, eram louvados pela gente, conseguiam convencer as pessoas para que os louvassem. Não é por acaso que Lucas 6:26, Jesus diz: ai de vós, aos seus discípulos, ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Então, os falsos profetas eram louvados pela gente, conseguiam ganhar aplausos das pessoas, falavam bem, seduziam as pessoas, pregavam bem, também aí na igreja primitiva. Outro ponto também interessante é que o falso profeta na igreja primitiva combinava a profecia com a magia, profeta e mago. Era ao mesmo tempo profeta e mago. Temos um exemplo disso em Atos dos Apóstolos 13, 6 a 11. Atos 13, 6 a 11, diz o texto: percorreram toda a ilha de Pafos e acharam um judeu chamado Bar Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe,
filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Aqui é importante, insisto, ver a frontalidade com que se tratava este tema na igreja primitiva, dos falsos profetas. Aqui, perante um homem, um senhor que combinava a profecia e a magia, não houve negociação aqui. Paulo disse-lhe assim, frontalmente: filho do demônio, cheio de todo o engano e de toda a astúcia, inimigo de toda a justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Então aqui, irmãos, insisto, eu não quero aqui incitar o ódio contra os falsos profetas de hoje, mas simplesmente, provavelmente, apelar a que o nosso posicionamento perante os falsos profetas deve ser um pouco mais firme, não é? Nós que cremos em Deus não podemos permitir que o Evangelho de Jesus Cristo esteja a ser pervertido, não podemos permanecer indiferentes perante, digamos, a comercialização do Evangelho de Cristo hoje. Não podemos permanecer indiferentes perante esta combinação também frequente hoje entre palavra de Deus e magia e curandeirismo, que se assiste hoje também em muitas partes aqui do nosso continente africano, e prontos, que eu penso que sim, que todos os cristãos, os crentes, deveríamos encontrar maneiras de enfrentar esta realidade que está a crescer como cogumelo em todo lado, e ninguém diz nada, ninguém os enfrenta. Mesmo nós que somos os crentes, padres, consagrados, irmãs, quase que não dizemos nada, permanecemos indiferentes perante esta realidade. Outro ponto que relativamente aos falsos profetas na igreja primitiva é que eles fundavam seitas perniciosas, seitas muito maliciosas. Diz a segunda carta de Pedro 2:1, assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Estas seitas perniciosas eram grupos que se formavam dentro da comunidade cristã e começava a pregar um evangelho diferente e destruía as comunidades, dividia as comunidades cristãs. Então, contradizia a pregação dos apóstolos. Então, esta maneira de se colocar na comunidade cristã dos falsos profetas, não só a contradizer a palavra, mas a formar grupos, seitas, a dividir a comunidade cristã, já existia também na igreja primitiva. Agora, perante isto, o cristão é exortado a não dar fé a qualquer espírito. Sobretudo o apóstolo João foi muito claro nisso. Na primeira carta de João 4:1 diz: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então, o apóstolo João, vendo que a sua comunidade
estava dividida, digamos, contaminada pelas falsas profecias, ele exorta os seus cristãos a não darem fé a qualquer espírito, mas a examinar se os espíritos são de Deus. Porque, diz ele, muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então, esta é uma atitude muito importante também para a igreja hoje. Dizia antes que há uma espécie de indiferença perante esta realidade. Muitos até pensam que não existe a falsa profecia, que não é problema a falsa profecia, mas a falsa profecia é subtil hoje, entra, penetra e vai dividindo os corações, vai dividindo as famílias, vai dividindo as comunidades, vai dividindo a igreja, vai dividindo as paróquias, vai enfraquecendo as paróquias. Então, esta atitude de João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, é hoje também importante que a igreja assuma isto, exorte os cristãos a não darem fé a qualquer espírito, a examinar se os espíritos são de Deus. É muito importante isso. Mas também é muito claro o Novo Testamento relativamente ao fim, ao destino último do falso profeta, que é importante que o cristão saiba. Diz Apocalipse 16:13, e é importante que isto fique claro, era importante que isto ficasse claro para os cristãos da igreja primitiva, e é importante que fique claro para os cristãos de hoje. Então, o fim é bem delineado, é bem determinado aqui. Tem a primeira, digamos, possibilidade, é a possessão demoníaca. Quem segue os falsos profetas será vítima de possessões demoníacas, e quem segue os falsos profetas ele, digamos, cairá na perdição eterna. Isso em Apocalipse 16:13 primeiro diz: diz João, vi da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, isto aqui é uma linguagem simbólica para dizer que o falso profeta era possesso de demônio e arrastava os seus seguidores a possessões demoníacas. Então, isto eu gostaria de insistir neste ponto, porque é provavelmente o que ainda acontece também hoje. Falsos profetas, possessos de demônio, e que arrastam as pessoas também a possessões demoníacas. É o fim do falso profeta. Ele é possesso de demônio e arrasta os seus seguidores também à possessão demoníaca. O segundo fim descrito aqui no Novo Testamento é a perdição eterna. Isso em Apocalipse 19:20 e Apocalipse 20:10. São 2 textos que falam do fim último do falso profeta. Em 19:20 lemos: mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. E Apocalipse 20:10 diz: o demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde lá estavam a fera e o falso profeta. Então aí temos, irmãos,
que nós não podemos duvidar o fim da falsa profecia, o fim do falso profeta é mesmo isso, a perdição eterna, mas antes da perdição eterna ele será vítima de possessão demoníaca, ele e todos os seus seguidores. Então aí é muito importante que os cristãos também abram os seus olhos, abram os olhos e possam de fato distinguir, como dizia João, examinar os espíritos, não deixar-se levar por qualquer um que se declara pregador. Outro ponto que é importante é a constatação de que esta realidade é rampante, estão em todo lado, em toda parte, estes falsos profetas. Descreve João, não é? Na sua primeira carta, ele diz que estes falsos profetas, que também ele os chama de falsos mestres, depois vai haver outra expressão, em vez de falsos profetas, o Novo Testamento também vai usar o termo falsos mestres. Estes saem da comunidade, não vêm de fora, são da comunidade cristã, sobretudo naquelas de João, mas também nas comunidades de Paulo, mas aquelas de João é muito claro a questão de falsos profetas, que ele até os chama de anticristos, quer dizer, contrários a Cristo, opositores de Cristo, os chama de anticristos, falsos profetas, falsos mestres. Diz que eram dos nossos, estavam conosco, mas saíram, e são muitos, diz ele, não são poucos, são muitos. Então, o fato de contemplar esta realidade, também nós hoje olhar para esta realidade, não de poucos, mas de muitos, leva-nos a agir, leva-nos a tomar uma posição contra esta realidade também como igreja. Agora, qual é o antídoto? Qual é a resposta para esta falsa profecia e esta falsa doutrina? A fidelidade à tradição era a primeira resposta que os apóstolos davam. Fidelidade à tradição. A tradição, naquele tempo, na igreja primitiva, era o que se tinha recebido de Jesus Cristo. Essa era a tradição. A palavra recebida de Jesus Cristo e dos apóstolos, essa era a tradição. Então, fidelidade à tradição era a resposta da igreja, dos cristãos, perante esta proliferação dos falsos profetas. A outra resposta era a coesão na fé, que o cristão, as comunidades sejam coesas na fé, na mesma fé. Não pode haver disparidade de fé. Então, isto eles, como resposta, tinham identificado isso. As comunidades cristãs tinham identificado que era importante que houvesse coesão na fé para poder responder àquela situação. A outra resposta que a igreja primitiva encontrou era a autenticidade de vida. Que não houvesse hipocrisia no cristão, que o cristão vivesse o que pregava, que o cristão vivesse o que escutava, o que lhe era anunciado, a autenticidade de fé. Isso ajudava a reduzir o número daqueles que abraçavam o caminho da falsa profecia. Depois, a questão da comunhão entre os crentes. Havia fraternidade entre os crentes, havia comunhão entre eles, tinham os mesmos objetivos,
programavam juntos, trabalhavam juntos, anunciavam juntos. Isso ajudava também a reduzir o número dos que abraçavam a falsa profecia. Depois, outra resposta que a igreja primitiva tinha encontrado era o compromisso na pregação da verdade do Evangelho. Quer dizer, se a pessoa prega o Evangelho e a pessoa apropria-se do Evangelho, então dificilmente essa pessoa vai ser enganada. Então, eles conseguiram descobrir isso, que quando a pessoa não prega o Evangelho, quando não conhece e não prega o Evangelho, facilmente é enganada pelos falsos profetas. Mas se a pessoa tem a Bíblia, lê a Bíblia, conhece o Evangelho e prega o Evangelho, então dificilmente essa pessoa é enganada pelos falsos profetas. E outro ponto que me parece também importante como resposta a esta situação, a igreja primitiva fomentava encontros regulares para celebrar a ceia e escutar a palavra do Senhor, como digamos, uma maneira de evitar que os membros da comunidade abandonassem e abraçassem as falsas profecias. Então, fomentava-se encontro regular para celebrar a ceia e para escutar a palavra do Senhor. Então, aqui temos respostas que a igreja primitiva dava às seitas, as falsas profecias, que também podem ajudar-nos hoje como igreja, porque de fato eu estou a partilhar este tema desde a Sagrada Escritura como, digamos, uma maneira de ajudar-nos, a todos nós, a dar respostas a uma realidade que também vivemos hoje. Convido-vos a uma brevíssima pausa e voltamos dentro de instantes. No coração de Deus encontrei a fonte do amor, que me amou até o fim e entregou-se a si mesmo por mim. No coração ferido, transpassado pela dor, contemplei a fonte da vida que eu proclamo com novo ardor. Profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Coração do mundo percebi a ingratidão desta gente que não vê. Nosso Deus também tem coração. No rosto oprimido do meu povo em aflição, contemplei a face de Cristo que suplica por libertação. Profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Profeta
mesa, uma grande família de irmãos. Dentro do nosso peito bate um novo coração que revive a cada instante esse sonho de libertação. Profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Sejam bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso tema do programa de estudo bíblico de hoje, o Raio-X da Bíblia. O nosso tema é falsos profetas na igreja primitiva. Nessa segunda parte, assim, a modo de conclusão, eu gostaria de revisitar convosco as causas da falsa profecia. Devia até ter tratado antes das respostas, mas está bem agora, neste momento. Nós, ao darmos a resposta, ao querermos dar a resposta a esta realidade, é importante olhar também para as causas, para que a nossa resposta de fato seja eficaz. E assim fizeram os cristãos da igreja primitiva, olharam para as verdadeiras causas da falsa profecia. A primeira causa era dúvidas sobre a identidade de Cristo, Filho de Deus. Dúvidas sobre a identidade de Cristo, a verdadeira identidade de Cristo. Constataram que isso gerava digamos, entre os cristãos, estas dúvidas. Então isso provocava divisão, porque nem todos acreditavam na identidade de Cristo como Filho de Deus. E depois, dúvidas relativamente ao seu messianismo. Era Messias ou não aquele Senhor morto na cruz? Era Messias ou não? Aqui também não havia consenso. Então, também dúvidas sobre a sua ressurreição. Ressuscitou ou não? Então, estas eram as causas da falsa profecia. Porque daqui já surgiam pessoas que depois diziam que afinal aquele Cristo não era Filho de Deus, era um simples homem. Ou o contrário, era um simples, digamos, era puro Filho de Deus e não havia nascido da Virgem Maria, ou nasceu da Virgem Maria como um simples fantasma. Então aí começavam a nascer as falsas profecias, a falsa doutrina. E depois dizia as dúvidas relativamente ao seu messianismo. O Messias devia trazer a paz, o Messias deveria ser um Senhor poderoso. Jesus Cristo morreu na cruz. Então surgiam as dúvidas: aquele Senhor ali morto na cruz é o Messias ou não?
Depois, as dúvidas sobre a sua ressurreição. Aquele Senhor Jesus disse que ressuscitava ao terceiro dia, mas aqui dizem que ele não ressuscitou, foi roubado pelos seus discípulos, roubaram o seu corpo e esconderam. Aquele Senhor ressuscitou ou não? Então, aí surgiam as falsas doutrinas, ou também chamada falsa profecia. Agora, ir à raiz do problema é muito importante também para nós hoje, para de fato darmos uma resposta que seja eficaz a esta realidade. A pergunta de fundo aqui é: qual é a causa da proliferação das seitas? Os nossos primeiros, os primeiros cristãos fizeram todo o esforço de refletir sobre isso e identificaram estas três causas. Nós hoje, quais as verdadeiras causas da falsa profecia para nós hoje? É claro, provavelmente hoje nós tenhamos que acrescentar a falta de testemunho também, a falta de testemunho como uma causa da proliferação das seitas e dos falsos profetas. A falta de testemunho nos cristãos. Muito cristão que não vive a fé, que há muito cristão hipócrita. Então isso leva as pessoas a abandonarem a comunidade, provavelmente. Depois, outra causa é relacionada também às causas identificadas na igreja primitiva, é mesmo a ignorância de Cristo. Muitos irmãos cristãos, como dizia São Jerônimo, ignoram as Sagradas Escrituras, ignoram Cristo, ignoram as Sagradas Escrituras. Isto, de fato, faz com que as pessoas se tornem cada vez mais fracas na fé e possam ser manipuladas pelos falsos profetas. Então eu acrescentaria essas causas, mas também gostaria de acrescentar mais aqui outra causa para nós hoje, que é a causa que leva os cristãos a abandonarem a igreja e a fundarem outras seitas por aí de inspiração cristã, é mesmo a falta de compromisso na evangelização, a falta de compromisso com a missão. Há muito cristão preguiçoso, há muito cristão passivo, não dinâmico. Então, essa passividade leva a saídas da igreja. As pessoas precisam de algo mais fogoso, mais desafiador, não uma religiosidade só dentro das paredes. Então a gente quer algo mais empenhativo. Então esta poderia ser outra causa. Então, de todas as maneiras, as respostas que a igreja primitiva encontrou são sempre atuais. Então, o compromisso, sobretudo, sublinharia o compromisso com a missão, que todos se empenhem a ser missionários. Isso comportaria estudar a palavra de Deus, preparar-se com a palavra de Deus, consolidar a sua fé na palavra de Deus e depois anunciar aos outros. Isso nos ajudaria a reduzir a proliferação das seitas. Depois, é também verdade a questão da comunhão entre os crentes. Enquanto continuarmos na divisão nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, grupos divididos, irmãos divididos que não se falam, há ódio entre os cristãos, há rancor entre os cristãos, facilmente as pessoas abandonam a igreja e se unem a grupos setários
que também gostaria de terminar o nosso raio-x bíblico de hoje abordando a questão da autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica na igreja primitiva jogou um papel importantíssimo na erradicação, na luta contra as falsas profecias. Então, eu apelaria que, partindo sobretudo das cartas pastorais, as cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito, o pastor Paulo, depois dele, a autoridade eclesiástica combateu as falsas profecias. Eu penso que também seria bom que a autoridade eclesiástica hoje, a autoridade eclesiástica universal, a igreja, a autoridade eclesiástica também local, nos nossos países, mas nas províncias e nas dioceses, assumissem isto com muita seriedade, porque é o Evangelho de Jesus Cristo que está a ser distorcido, é o depósito da fé que a autoridade eclesiástica é chamada a preservar e a transmitir, que está a ser atacado e está a ser distorcido, como dizia. Então, aprendendo mesmo da autoridade eclesiástica das primeiras comunidades cristãs, da igreja primitiva, por que não apelar, me permito também apelar à autoridade eclesiástica de hoje, nas nossas dioceses e países, e mesmo a autoridade eclesiástica universal, a pensar seriamente sobre o futuro da nossa fé perante esta proliferação de seitas. Provavelmente, a meu ver, não bastam os discursos ecumênicos. Os discursos ecumênicos, o diálogo é importante, sim, mas a clareza da fé já dos nossos cristãos, uma formação séria do cristão é muito importante. Isso deve ser tomado a sério. Não podemos apenas limitar-nos a dialogar com as igrejas, dialogar com as seitas, dialogar com as religiões, mas é preciso que os nossos cristãos estejam bem fundados na palavra de Deus, bem fundados nas Sagradas Escrituras, bem fundados na nossa tradição católica, bem fundados nos nossos usos e costumes católicos, porque é mesmo aí onde, mesmo que façamos diálogos, é por aí que os falsos profetas estão a conquistar os nossos irmãos, e é mesmo através da palavra de Deus, atacando os usos e costumes e tradições da igreja, que os nossos cristãos estão a ser convencidos a deixar, a abandonar a igreja e a abraçar as falsas profecias. Então, de fato, eu penso que os padres, os senhores bispos e o Papa, e todos sabemos disto, mas provavelmente tenhamos que investir um bocado mais numa formação massiva de todo crente. Então, uma catequese profunda, uma catequese séria, uma formação cristã permanente para todos, séria em todos os detalhes da nossa fé, na liturgia, na catequese, nos sacramentos, na vida da igreja, na Bíblia, uma formação permanente, bem feita,
vai nos ajudar a reduzir o número daqueles que abandonam a igreja. Então, insisto, a meu ver, não basta o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.